Vamos lá para análise macro. Bom, tudo no mundo tá caindo nessa madrugada, então já prepara, né? Sabe o que vai acontecer aqui no Brasil, né? Queda para nossa bolsa e alta para o nosso dólar aí na abertura já de cara. Mas por quê? Cara, nos dias que tá subindo a gente cai, imagina nos dias que tá caindo. É meio que simples, né? Mas vamos lá para os motivos de tudo isso que está acontecendo. Primeiro passo. Nós tivemos leilões aí dos Estados Unidos ontem que vieram decepcionando. Eu vou comentar agora um pouco mais. Vou falar também o que aconteceu ontem, porque ontem nós tínhamos um cenário bem positivo para a nossa bolsa. Ela abriu positiva e saiu inflação aqui no Brasil e ficou positiva e depois caiu tudo no final do dia. Vou falar um pouco sobre isso também. E, além de tudo, vou falar sobre a aprovação que a Câmara fez sobre a taxação lá dos $50, as comprinhas lá na Shopee, naqueles sites chineses. Então, agora a Câmara aprovou isso e vai gerar uma intriga aí, possivelmente aí, porque tem gente que quer aprovar, tem gente que não quer. Então, vamos lá. E, além de tudo, nós temos o cenário da Ásia caindo nessa madrugada, que eu vou comentar um pouco mais, só que a China está se salvando. Então eu vou dar um apanhado geral e também falar o que a Europa está refletindo para a gente aqui hoje. E hoje o dia promete. Por quê? Porque tudo isso está acontecendo no mundo, a gente vai entender e vai saber o que vai refletir para a gente aqui hoje, né? E ao longo do dia também. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal e, se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece o nosso trabalho. Então vamos lá. Olha só. Futuro das bolsas americanas já estão caindo nessa madrugada e tudo isso começou já ontem no meio do dia, quando teve um leilão dos títulos da dívida americana lá que foram considerados fracos, ou seja, não teve muita procura. E também pelo fato de que está cada vez mais aumentando as apostas que os Estados Unidos não vai cortar esse ano os juros. Se os Estados Unidos não cortam os juros esse ano, o mundo inteiro precisa manter os seus juros altos também. Não é uma questão de opção. Eles precisam porque senão foge muito dinheiro para lá e o dólar toma muita força e aumenta a pressão inflacionária e gera uma bola de neve. Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Mas vamos lá. Num conceito geral, o que está acontecendo lá? Além de ter essa chance aí de eles não cortarem os juros, o petróleo está subindo, já está aí quase $90 e isso gera mais pressão inflacionária e mais pressão para talvez eles realmente não cortarem os juros esse ano. Então hoje teremos falas aí de mais outros membros do Fed, todo mundo que está vindo do Banco Central Americano está falando mais duro, então está gerando essa pressão, mas assim, no cenário global, o que mais vai refletir para a gente é esse pessimismo generalizado, tanto bolsas americanas, europeias e até na Ásia, a maioria estão tudo caindo. E aqui no Brasil, ontem, como eu comentei, nós tínhamos um cenário positivo no começo do dia, que aí, além de tudo, o IPCA 15 veio mais positivo ainda, ou seja, o IPCA 15, a inflação do Brasil, ela veio desacelerando, ou não que ela desacelerou, mas ela veio menor do que era esperado pelo mercado. E isso é visto como positivo, tanto é que no momento da abertura aqui já deu uma disparada da bolsa para cima, uma queda forte para o dólar, como eu havia comentado que poderia acontecer, e foi esse movimento. Só que aí depois começou a vir tudo que a gente já sabe que acontece aqui no Brasil, né? E virou totalmente o cenário. Para hoje a gente vai ter outro dado de inflação, que é a inflação do aluguel, que é a IGPM. Esse dado vai sair hoje e também vai sair aí os dados do CAGED, que é a parte do emprego de a carteira assinada, e também vai sair a parte do desemprego aqui no Brasil. Esses dois dados vão sair às 9 horas da manhã, então pode sim afetar a nossa bolsa aqui no momento da abertura, né? E para o cenário da política, nós tivemos aí a Câmara aprovando a taxação das comprinhas até $50 dos sites chineses. O que quer dizer isso aí? É uma medida impopular para o governo e a Câmara já aprovou, hoje vai ir para o Senado e a gente já sabe que no Senado possivelmente vai passar também, aí vai para a sanção presidencial. A diferença é que antes essa votação era por 60% de taxas, né, de imposto,
agora vai ser 20%. A Câmara aprovou 20%. Mas mesmo assim vai refletir para quem compra esses produtos, né, na internet ali dos sites chineses, só que a justificativa da Câmara é que isso vai beneficiar a produção interna aqui, as empresas brasileiras, né, e vai evitar com que tenhamos mais quedas de emprego aqui, porque se as empresas brasileiras estão vendendo mais do que os chineses, automaticamente elas contratam mais. Então, o raciocínio ele é interessante sim, apesar da medida ser impopular. Mas vamos lá. Só para complementar, o Haddad é a favor da aprovação disso, porque vai compensar em partes a arrecadação que foi perdida quando foi feita a desoneração da folha de pagamento, então isso vai ajudar nas contas do governo, só que o Lula é contra porque é uma medida impopular, vamos dizer assim, né? Então, nesse é o racional da notícia. E na Ásia, as bolsas estão caindo por lá, puxada aí por ações do setor ali de eletrônicos e maquinários, só que a China ainda está conseguindo se manter no positivo, muito por conta aí que vieram informações que o governo vai fazer incentivos agora também em Xangai e em outras cidades grandes por lá, para poder incentivar o setor imobiliário por lá. Só que aqui o reflexo para a gente no Brasil mostra que o minério de ferro mesmo assim caiu, então ainda continua sendo um reflexo mais para negativo aqui para o Brasil hoje. Então, num contexto geral, a Ásia também contribui aí mais para o negativo. E a Europa, não preciso nem falar, ela está caindo por completo as bolsas por lá, e muito voltado à questão aí de que eles estão esperando o dado de inflação lá da Alemanha, que vai sair agora às 9 horas da manhã, então vai sim, se esse dado vier mais forte do que o esperado, aí vai gerar mais pressão de queda, e se vier desacelerando, pode aí inverter um pouco o cenário na Europa, né? Para a gente aqui, ele vai refletir mais se for um cenário muito negativo, aí empurra mais ainda a gente aqui para baixo pelo o famoso risk-off, que a gente chama no mercado, é quando o pessoal, né, o mundo inteiro está saindo dos ativos de risco e comprando os ativos de segurança. Então, num contexto geral, hoje a abertura da nossa bolsa aqui é sim de uma abertura em queda para a nossa bolsa e alta para o nosso dólar, apesar de que o dólar não está tão forte assim no mundo. Mas esse é o primeiro racional do dia. E ao longo do dia a gente vai ter que ver as novas informações. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa abrir, só se inscrever no canal. E se quiser fazer parte da comunidade Análise Macro, é só vir aqui na descrição que eu deixo sempre o link ali. Valeu? Um abraço!